A nossa última atividade, propriamente dita, foi a entrevista à juíza Helena Suzano, que teve como principal objetivo acabar com algumas dúvidas que ainda restavam sobre o julgamento de crimes. Desde o início, que através do nosso blog, o combateaminhamulher.wordpress.com, que temos vindo a fazer o acompanhamento do nosso projeto, quer através da postagem de fotografias e através da postagem de conclusões das nossas atividades. Realizámos ainda um concurso onde propusemos aos nossos visitantes que criassem uma pequena história que envolvesse um crime e a investigação deste. O concurso já terminou e a entrega do prémio, um exemplar do livro Crimes que Chocaram Portugal, já foi entregue. Nós pretendemos com esta apresentação fazer uma breve passagem por todos os elementos do nosso trabalho, até porque temos um tempo muito limitado, e vamos agora fazer uma breve passagem pelas principais conclusões. Foi algo que sempre nos interessou fazer e sempre procurámos, após cada atividade, com exceção das atividades de agregação de fundos, onde isto não se possibilitava, sempre procurámos registar as conclusões que tirávamos de cada atividade. Dividimos-as nos nossos 4 subtemas principais e vamos agora apresentar as que de alguma forma consideramos mais importantes, uma vez que não é possível apresentar todas. Ora, este pequeno vídeo é alusivo ao roubo de um carro. Os crimes relacionados com carros, roubo de objetos do interior do carro, vandalismo do carro, roubo de carros propriamente ditos, são dos crimes mais comuns em Portugal. Contudo, como devem calcular, é complicado chegar a conclusões rápidas sobre esta temática. Nós não fizemos um estudo intensivo sobre este tema, era apenas um dos nossos tópicos, e procurámos, sim, chegar a conclusões mais exatas sobre a temática dos crimes mais comuns da Barreira. Sobre esses concluímos que os mais comuns são crimes contra o património, nomeadamente roubos e furtos, e eu aproveito para fazer a distinção. Roubos implicam sempre violência, enquanto furtos não. Portanto, furtos podemos dizer que são roubos sem violência, daqueles que muitas vezes não nos apercebemos sequer. Igualmente comuns são crimes contra as pessoas, agressões sobretudo. Também injúrias e difamações, eu vou fazer também a distinção. Injúrias são pronunciadas para a própria vítima, enquanto que difamações consiste em transmitir informação falsa sobre a vítima, no entanto, não diretamente a ela, a outras pessoas. Quanto à violência doméstica, tem-se registrado um crescente, é verdade. Contudo, acredita-se que não se relacione com o crescimento do fenómeno, mas sim com a maior informação das pessoas nele envolvidas e, portanto, com um crescente de denúncias. Ora, dentro do subtema crime e investigação, do qual este vídeo pretende ser alusivo, começámos primeiramente por procurar saber como é que se inicia o processo de investigação e como termina. O que concluímos foi que começa, como é óbvio, com uma queixa nas quadras da polícia, que é posteriormente enviada para o Ministério Público.
é aí que a entidade delega a investigação na polícia, que, quando concluída, volta a ser enviada para o Ministério Público, onde o procurador decide acusar ou não. Em relação às técnicas de investigação criminal usadas pela polícia, constatámos o quanto têm evoluído, por exemplo, a fotografia de frente e perfil, o retrato falado e a antropometria, que é as medidas das diferentes partes do corpo, entram agora um bocado em desuso quando comparadas com outras metodologias, como a recolha de impressões digitais, a recolha de ADN, os retratos robôs, que anteriormente eram feitos através da sobreposição de transparências, como se pode ver nesta foto, e as provas fotográficas em formato digital. Quanto aos principais órgãos policiais portugueses, os mais principais são os seguintes: a Polícia Judiciária, que é a polícia de investigação por excelência, a Polícia Judiciária Militar, a Polícia de Segurança Pública, que é um corpo policial civil que atua fundamentalmente nas grandes áreas urbanas, a Guarda Nacional Republicana, que atua fundamentalmente nas principais áreas rurais, zonas costeiras e estradas nacionais, a Polícia Marítima, a Polícia do Exército, Polícia Aérea e Polícia Naval e as Polícias Municipais. Processo 684/93-A. Caso encerrado, pode sair em liberdade. Após o crime ser cometido e as autoridades informadas, o arguido e o crime em si estão sujeitos ao processo penal. O processo penal, segundo o Código Penal, está dividido em 3 fases, que eu vou explicar, e tem 2 pilares fundamentais, que é a magistratura judicial, que refere-se aos juízes, e o Ministério Público. A primeira fase do processo penal denomina-se inquérito e visa investigar se de facto foi cometido um crime e, no caso afirmativo, quem foi o seu autor. Esta fase é conduzida pelo Ministério Público, coadjuvado pelos órgãos de polícia criminal, como o meu colega João explicou anteriormente, e caso o Ministério Público reúna indícios suficientes, deduz acusação contra a pessoa, que passa a partir daqui a designar-se arguido. O objetivo é sujeitar o arguido a um julgamento perante um tribunal. Uma fase intermédia do processo penal é a instrução, que tem caráter facultativo e pode ser requerido pelo arguido no caso de considerar que não lhe deve ser imputado o crime de que está a ser acusado, ou achar que de facto é culpado, mas sim de um crime diverso. Nesta fase, o arguido é forçosamente interrogado, apresenta novos factos ao juiz, tem 20 dias para requerer isto, e no final o juiz de instrução criminal decide, através de um despacho de pronúncia, no caso de sim, de facto, ele ser levado a julgamento, ou de não pronúncia, no caso de ele ser ilibado. A terceira fase é o julgamento propriamente dito, onde o arguido enfrenta a acusação que o Ministério Público suporta através de indícios e provas e, portanto, neste momento, como apenas é válida a prova produzida em julgamento, são apresentadas perante os juízes provas que, de facto, provem a culpa do arguido. E, portanto, temos testemunhas, temos declarações, temos provas e, pronto, no final existem as alegações dos advogados e o Tribunal profere a sua sentença. Se o Tribunal decidir que, de facto, o arguido é culpado, aplica uma sanção, uma pena, mas no caso de considerar que não, ele é absolvido e há encerramento do processo. Pode ainda, se alguma das partes sentir que não foi feita justiça, ser referido o recurso e, nesse caso, vai-se a um Tribunal de Instância Superior, onde o caso é novamente julgado. De facto, a população em geral desconhece a maior parte do processo criminal e seria importante, porque muitas vezes as pessoas não percebem como é que nem sempre a prisão preventiva é sinónimo de condenação e, por outro lado, o porquê da morosidade do processo penal em Portugal. Por outro lado, há ainda que salientar que a justiça portuguesa de facto tem algumas falhas, mas não tantas como têm sido apresentadas nos últimos anos. O escândalo que abalou o país chega assim à barra do Tribunal agora, na próxima quinta, 2 anos depois de ter sido revelado aqui em primeira análise.